Bom, o primeiro princípio, ou primeiro tópico é por que você gosta do que você gosta, certo? O segundo tópico é os seus desejos terrenos, né, não pode contrapor aos seus princípios, né, cristãos, aos princípios que Deus delimitou pra gente. E o terceiro tópico é qual é o teu valor, certo? Então, com esses 3 pontos, eu vou começando a dizer, né, perguntando por que você gosta do que você gosta. Por que a gente tem que se fazer essa pergunta? Hoje em dia, eu me faço essa pergunta vendo o quanto eu tive uma infância, uma juventude, de uma certa forma, massa de manobra, certo? Onde todos fazem, né? E nós acabamos querendo fazer justamente para ser aceito, né? Naquele âmbito social. Não tem problema nenhum, né? Eu vejo assim, num certo ponto, não tem problema nenhum você viver a fase da sua vida. Certo? A fase que eu digo, a sua fase da infância, a sua fase da juventude, né? Não tem problema nenhum você ser uma adolescente e ter atitudes de adolescente, assim como ser uma criança e ter atitude de criança, certo? Mas nós não podemos negar, né? E nós não podemos ir contra os princípios dados em casa, né, pelos nossos pais cristãos e a respeito que nós temos uma conduta, né? Nós temos um Cristo, né? Nós temos um Deus encarnado, nós conhecemos ou buscamos a conhecer a cada dia, principalmente jovens têm muita dúvida, muita sede, né? E que se contrapõe muitas das vezes aos pensamentos dos pais. Então, mas ao mesmo tempo tem um certo conhecimento que muitos outros da mesma idade não têm. Sabe que há uma força, né, mística, espiritual, além das nossas, né, meras vidas aqui na Terra. Então, nós temos que se perguntar por que eu gosto do que eu gosto. E eu digo isso justamente porque você se fazendo essa pergunta, você consegue entrar no segundo tópico, né? Que as coisas terrenas não pode contrapor contra os nossos princípios cristãos, os nossos princípios deixados por Deus nessa terra. Porque, na verdade, se a gente for analisar todo esse sistema da terra, todas essas pessoas, principalmente os jovens, eles são muito influenciados pelo pecado que é dentro da gente, né? Porque a própria palavra de Deus fala, né? Como ele disse para Caim, eis que o pecado está à porta, basta você dominá-lo, né? Mas como que a gente vai dominar, né? Se a nossa natureza é pecaminosa, a gente só vai dominar quando a gente realmente reconhece, né, o sacrifício de Jesus na cruz por nós e o sangue dele que nos justifica. Onde a gente, tendo essa justificação, a gente tem a consciência do fazer ou não fazer, né? E quantas consequências acarreta sobre isso. Então, nessa questão da gente não se deixar levar pelas multidões, pelos colegas, pelas patotas, né? Pelos os grupos, certo? A gente tem que ter isso dentro do nosso coração. Muitas das vezes a gente não vai ter maturidade para lidar com isso, porque infelizmente a pressão, né, exterior, a pressão hoje em dia não é só
verbal, né? Ela influencia desde a internet até mídias, né? A gente está muito voltado para a internet hoje em dia, então a gente está sendo bombardeado desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, certo? Mas a gente temos que meditar nos princípios que Deus deixou pra gente. Uma coisa que o Max fala, que eu guardo no meu coração, é a gente só não pode negociar com o pecado, né? Cultura, muitas vezes é negociável, né? Leis, muitas vezes são negociáveis, né? Educação, muitas vezes são negociáveis, mas o pecado a gente não tem como negociar, né? O que é certo perante Deus, e o que é errado perante Deus. Tem outra frase também que eu gosto muito, que o certo é o certo mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então hoje em dia, nessa era, né, 2018, as pessoas elas têm o prazer de fazer as coisas erradas deliberadamente e ainda querer influenciar ao seu redor, né? Hoje em dia, você simplesmente andar corretamente, fazer as coisas certas, falar um simples bom dia, um simples obrigado, por favor, com licença, né? Taxado como um extraterrestre, né? Eu digo isso por experiência própria. Então, são, né, pautas que a gente tem que falar a respeito. Porque a palavra de Deus fala que é pra gente não se conformar com esse mundo, né? Porque esse mundo jaz do maligno. E o que é interessante na questão da Bíblia, outro conselho que eu vou falar muito quando for ler palavras, ter um dicionário do lado. Não tem internet, não tem problema, ter um dicionário do lado. E se é uma palavra que você não sabe o que significa, traduz ela, pesquise, porque isso vai te dar um entendimento maior também a respeito da palavra. Porque o mundo jaz no maligno. A minha infância toda e a minha juventude, né, até antes de pesquisar a respeito, o mundo, eu escutava assim falar, o mundo jaz do maligno, né, o mundo é do maligno, então o mundo não é do maligno, né, quem é Criador dos céus e da terra, Senhor soberano, é Deus, né, então Deus, Satanás, ele não o mundo não é dele. Muito pelo contrário, a palavra de Deus fala que as pessoas, né, que o mundo jaz no maligno, o mundo descansa na sombra, né, do mal, né, do maligno. Então a gente tem que ter esse conhecimento. Por que o mundo está dessa forma, né? Porque ele dorme, né, ele descansa sobre o maligno, certo? E não sobre as mãos fortes do Senhor, né? Então é algo pra gente estar falando a respeito. Certo? E essa questão dos princípios também, por ser jovem, por ser estar bem naquela fase, né? Da adolescência, da juventude. Eu achei muito interessante, né? Eu vi um vídeo e deu uma explicação muito legal, depois tem que pesquisar ali e ver certinho, passar pro papel, que é da Alana e do Ícaro, que a Alana ela é psicóloga, né? Da Cruz Azul. E ela fala a respeito que até você chegar, acho que 25 anos, se não me engano, né, teu córtex, que é aqui no cérebro, na frontal, que é responsável por tomar decisões imediatas, ele não está formado ainda. Então, você ser jovem é natural, né, e você não ter uma maturidade, né, que muitas pessoas às vezes, isso me fez pensar, quando ela falou a respeito disso, né, que até os 25 anos não está formado. Então, o adolescente, né, o jovem, o adolescente, ele não tem uma total capacidade de tomar decisões. Então, é normal você ser jovem e imaturo, vamos dizer assim, né? Hoje em dia, com essa questão de
de internet, informações, né? A gente acaba cobrando muito dos nossos jovens que eles tenham uma maturidade, né, acima do esperado. Eu tenho 29 anos e ainda muitas das vezes não tomo atitudes de mulher, quem dirá uma criança de 10 anos, né? Uma pré-adolescente de 12, 15, que seja. Então, uma coisa que a gente tem que... Eu acho que isso é libertador. Eu acho que se eu escutasse isso quando eu tinha essa idade, né? Pra mim ia trazer muita paz. Que eu não preciso ser madura, né? Eu não preciso ter uma atitude de mulher, porque eu não sou mulher. Eu sou uma menina, sou uma moça em formação, em transição, né? Uma metamorfose, sendo moldada, né? A palavra de Deus fala que a gente é moldado, né? A gente é um vaso na mão do oleiro. Imagina com essa idade, como ele, né? Modela até chegar à estatura de varão perfeito. Então, não se cobrar uma maturidade, não se cobrar atitudes de mulheres, e muito pelo contrário, vivenciar essa fase de 880 que a gente vive, né, que é tudo muito intenso, que é tudo muito dramático, né, na nossa esfera ali social. Então, a gente tem que, de uma certa forma, não querer ser madura apenas. Não, é legal estudar, é legal ter responsabilidades, aquelas que foram implantadas pelos pais, né, ter uma rotina. Super apoio, com certeza, não estou dizendo, né, me contrapondo a isso, mas eu estou querendo dizer que não queira ter atitudes, não queira buscar ter atitudes de mulheres, de moças, sendo que não é a fase, ainda não é a hora ainda. A melhor atitude que se pode tomar nessa faixa etária é a obediência, certo? O porquê da obediência? Porque a obediência, não só a palavra de Deus, mas aos pais, vai trazer, além de benefícios, muito zelo e muito cuidado, né? Porque a própria palavra de Deus fala qual é o filho que, né, por mais mal, por mais mal que o homem seja, que o pai seja, qual é o filho que vai pedir um peixe, ele vai dar uma pedra, né? Então quem dirá ele sendo Deus, o que ele não dá para nós, certo? Então o que aquele Deus está te revelando? Tá te revelando que, queridos filhinhos, ouçam seus pais, né? Tanto que, se eu não me engano, em Hebreus 4:12 ou 12:4, nunca me lembro, certo? Deus, ele fala, né, que nossos pais nos foram não apenas úteis, né, porque eles não são peças descartáveis, mas no ensinamento nossos pais foram bons e necessários até o momento que a gente conhece, né, a nossa paternidade em Deus. E o que ele está querendo dizer? Que não quer dizer que nossos pais não servem mais a partir do momento que a gente se converte e conhece a paternidade de Deus. Mas ali Deus está nos mostrando o quão importante a gente honrá-los pelo fato do cuidado que eles têm por nós, pelo zelo que eles têm por nós, porque mesmo errando, eles tentaram acertar. E isso é óbvio que só tenho conhecimento pleno a respeito disso quando tiver um filho, porque assim foi comigo e assim hoje é com os meus filhos. Isso é super natural, é uma lei da vida, eu creio nisso. Mas eu estava dizendo a questão da obediência. A questão da obediência é o que vai te trazer muitos benefícios, né? Às vezes você não precisa entender, mas você precisa obedecer, né? Às vezes você só vai entender depois que você tomar essa atitude de obediência e ver o resultado gerado. Porque ao contrário também acontece, na verdade. E o terceiro ponto é a respeito do seu valor, né? Qual é o seu valor,
né, perante a Deus, e você já olhou para si e se perguntou quanto que eu valo? Quanto que eu valo? Valo? Quanto que eu valeria, ou estou valendo? E a resposta, ela não tem que ser mediante aos nossos pensamentos, não tem que ser mediante as nossas atitudes, o que a gente veste, deixa de vestir, o que a gente come, deixa de comer. Mas qual que é o meu valor perante aquele que me criou, né? Porque, vou pegar um exemplo assim de um artesão, né? A pessoa que faz artesanato, ela vê aquele material dela, vê aquele artefato dela ali, e ele tem um amor para aquilo, porque cada detalhe daquilo pronto, sabe que foi ela que fez, sabe? Eu já fiz muitos trabalhinhos manuais com a minha mãe, comigo mesma, que muitas vezes eu olho assim, nossa, tá tão simplesinho, tá tão, né, às vezes com falta de acabamento e entre outras coisas, mas eu olho aquilo e penso, nossa, mas eu fiz com tanto gosto, eu fiz com tanto carinho, dediquei tanto tempo nisso, eu sei o valor que aquilo tem pra mim, né? Independente que os outros olhem e falem assim, né? Não tá tão legal assim. Não parece valer isso que tu tá pedindo, né? E assim somos nós na mão de Deus, né? Muitas das vezes as pessoas podem olhar pra gente, muitas vezes as pessoas elas podem olhar pra nossa vida, a vida que vivemos, né? Ou a forma que agimos e pensar, nossa, não tem o valor que merece ter, o que eu creio, que eu acho, né, que mereça. Mas a gente vê isso dentro da gente, o valor que a gente tem perante Deus é imensurável e depende do que a gente faça, porque a vida, né, dele, a vida justa dele estava em jogo. Ele colocou em jogo, né, em troca da nossa. Então, se a gente parar para entender, não é só uma questão de troca de vidas. Além de uma troca de vida, uma valorização. Nossa, na verdade, essa geração ela não sabe o valor que tem, né? Por mais que a gente tenhamos uma natureza pecaminosa, alguns séculos atrás, as pessoas por não vou dizer por caráter, mas por um bom senso, né, uma disciplina, uma educação, elas sabiam que elas não poderiam se abrir para qualquer um, não poderiam flertar com qualquer um, elas sabiam que elas não podiam frequentar qualquer tipo de lugar, que elas não podiam vestir determinadas roupas, né? Justamente, não só por causa da cultura da época, mas por um valor estimável, né? Uma menina de 15 anos, uma menina, né, vamos supor, creio que 12 para 15 anos naquela época também, né? Era uma época onde elas se casavam, essa idade, elas tinham um valor, não só físico, né, por causa da questão da pureza, mas elas sabiam que elas tinham uma inocência, que elas tinham uma virtude, né, porque ainda não tinha conhecido, né, certos lugares, certas palavras, certos tipos de assunto. Então elas sabiam o valor que elas tinham, né, perante a sociedade e perante os homens. Então elas se portavam de uma forma onde se valorizasse mais ainda o valor que ela tinha. Tá entendendo? Quer dizer, tu se comportar de uma forma que valorize mais esse valor que tu tem, né? Não tem como alguém desvalorizar mais do que Deus. Mas a gente tem que agir, a gente tem que se portar conhecendo esse valor, né? Uma vez eu escutei uma entrevista
né? Era um canal em Novo Tempo, ainda adventista. E estavam ali debatendo, conversando. Eu achei interessante uma moça, que ela era solteira, e ela falou que as pessoas cobravam dela um casamento, né? E falava assim, nossa, você tem que casar logo, que você já está chegando numa certa idade, você escolhe demais, por que você escolhe tanto, né? Vai acabar sozinha. E uma coisa que eu lembro que ela falou, é óbvio que eu escolho demais. Eu tenho que ter critérios, né, com um parceiro, com a pessoa que eu vou casar. Quem em sã, né, vamos dizer assim, em sã consciência não vai escolher, né, a pessoa para estar do seu lado pro resto da vida, né? Nem quero entrar em questão do casamento, né? Mas só uma pincelada. Não tem como você não se valorizar ao ponto de ter critérios, ter princípios, né? E falar assim, não, eu não vou falar esse tipo de coisa porque não me convém, né? Isso não vai trazer virtude para minha vida. E é isso. Uma das coisas que eu quero deixar anotado. A questão do valor, né? A gente pode ter um termômetro no João 3,16. Antes eu achava é que tudo que é banalizado acaba sendo normal, né? Então esse versículo ele foi muito banalizado, mas ele traz uma mensagem imensurável, né? Ele traz um amor incondicional, ele traz um conforto, né? Uma paz espiritual, pois, né? Deus amou o mundo